Afinal de contas, é possível restabelecer uma pessoa, ajudá-la a ficar melhor do que jamais foi? Será que é possível melhorar? Estas perguntas são muito importantes, já que existe muita informação, vamos dizer, mal entendidos, informação falsa por aí. Vamos entender hoje o que seria ajudar uma pessoa a ficar melhor. Sou Jorge Carlos Jukoski, auditor de Dianética. Trabalho com essa tecnologia, que é uma ciência que explica como a mente funciona, e essa ciência aplicada como uma técnica terapêutica esgota exatamente a dor física e a dor emocional das experiências traumáticas que uma pessoa viveu na vida. E uma vez que essas coisas são esgotadas, a vida da pessoa melhora e automaticamente a pessoa fica mais inteligente, mais feliz e mais capaz. Tá aí parte da resposta, né? No entanto, como funciona isso? Basicamente, a dor física e perdas acumuladas reduzem a consciência do indivíduo, né? Reduzem a saúde física e vontade de viver, até um ponto que o organismo, a própria pessoa, busca a morte como de forma ativa, ainda que de forma gradual, né? Mas é assim que acontece. Você pode ver que você mesmo, não é tão feliz como era quando era criança. Uma criança, por exemplo, está muito ativa, né? Ela está num tom emocional que nós chamamos de entusiasmo. Então, ela cai, se machuca, em minutos se recupera e segue brincando e está tudo certo, e se diverte com qualquer coisa, tudo está muito bem, né? Na medida que o tempo passa, com problemas que a pessoa vai tendo na vida, com reveses que vai sofrendo, cada vez a recuperação de incidentes é mais difícil, né? Quando a pessoa tem então uma perda de um relacionamento importante, a morte de um ente querido, muitas vezes fica presa lá e não consegue mais sair, né? É muito comum pessoas que perdem entes queridos, por exemplo, terem uma diminuição muito grande nas suas entradas de dinheiro, sabe? Seu ingresso de dinheiro, exceto os que vivem de salário, aí é outra coisa, mas a produção da pessoa normalmente reduz, né? Porque o que acontece? A pessoa perde um fator, de sobrevivência, alguém que o ajudava e que já não está mais lá. Então isto, dentro do sistema que se chama mente reativa, isso entra como uma coisa assim, você não pode mais sobreviver sem essa pessoa, né? E aí, como é que se resolve isso? Bem, vamos entender primeiro como isso funciona, né? Você aí que está me ouvindo e está me assistindo, você é um ser espiritual, certo? Você tem uma mente, que são quadros de imagem mental espalhados aí no seu universo, e tem um corpo, que é o corpo físico que você tem. Quem olha através dos olhos assistindo o vídeo é você como ser espiritual, usando então o corpo e a mente para registrar as imagens, as suas conclusões e comparar com coisas que você já experimentou, né? Isso é você. Você é um ser espiritual que tem um corpo e uma mente. Só que essa mente é a ferramenta que você usa a maior parte do tempo e que tem pouca informação sobre ela, exceto quem já estudou Dianética, por uma razão bem simples. As pessoas complicam demais um negócio que não entendem direito. Então toda a literatura sobre poderes da mente, essa coisa toda, é toda falsa, né? Porque a mente não tem poder nenhum, ela não faz nada. Igual um computador que só registra as experiências que você vai tendo ao longo do tempo. Para tudo que você olha, você registra isso como uma foto, né? Na sua mente. Tanto é que se você quiser lembrar disso depois, você pode, né? Você passa, sai na rua, por exemplo, vê um carro verde-limão. Aí você olha para esse carro e fala, nossa, nunca teria um carro assim. Aí, uma imagem em movimento e uma decisão que você tomou a respeito disso. Fica lá registrado. Daqui a 20 anos, você pode se lembrar que viu um carro assim que tomou a decisão de não ter um carro verde-limão. Isso é sua mente. O problema é que nós temos uma outra parte dessa mente, chamada mente reativa, onde vão parar todos os incidentes que contêm dor física e emocional. E esse é o grande problema, porque essa mente reativa
ela é uma espécie de inimigo, talvez o pior inimigo que nós temos dentro da gente e a gente nem sabe que ele está aí. E ele é um sistema automático de estímulo-resposta absoluto que atua a partir de incidentes com dor, te obrigando, você não tem opção, né? Te obriga a fazer com os outros o mesmo que fizeram a você. Você vai fazer de algum jeito. E as pessoas que acham que não, porque não, mas eu sou uma pessoa muito educada, eu jamais faria um negócio desse com outras pessoas. Da forma que me trataram, eu jamais trataria os outros. Tenho certeza que você já fez coisas aos outros que não gostaria que fizessem a você. É uma dessas. Tenho certeza que você já perdeu a cabeça e fez coisas aos outros que não gostaria que fizessem a você. Sim, com certeza absoluta. Eu já passei por isso muitas vezes e você também. Você está vivo aqui nesse planeta, sujeito às mesmas pressões, os mesmos problemas, as mesmas leis. Quer dizer que se aplica a você também isso? Então isso significa que, de alguma forma, ou você está se reprimindo do jeito que pessoas com quem você conviveu se reprimiam, ou você está se invalidando como pessoas que conviveram com você se invalidavam, diminuíam a si mesmos, como eu não sou tão capaz assim, isso não é para mim, não sei o quê, né? Pode ter as mesmas doenças de pessoas que conviveram com você. É tudo assim, é tudo nesse sentido. Tanto é que, como auditor de genética, terapeuta, né, para entender melhor essa expressão, né? Toda pessoa que chega para mim dizendo assim, o pior problema que eu tenho na vida é tal coisa. A primeira pergunta que eu faço, quem conviveu com você que era assim? Que tinha esse problema, ou algo parecido. Porque você não tem como errar, sabe? Vem do ambiente da pessoa. Tem um estudo recente aí que mostra que cerca de 84% das doenças crônicas, estas que são taxadas como genéticas, né? São, na verdade, doenças causadas pelo ambiente em que a pessoa vive. Isso é, as pessoas com quem convive e as circunstâncias nas quais está envolvido, né? Então isso tudo gera toda uma série de predisposições no corpo e, claro, vão sendo gravadas essas coisas negativas na mente reativa e isso se transforma em uma série de circunstâncias que se transformam numa doença, né? Então esgotar esses incidentes com dor física e dor emocional te ajudam a evitar um monte de problemas, sabe? Evita que você, por exemplo, se comporte como a sua mãe uma hora, como seu pai outra hora, como seu avô outro momento, não sei mais quem, etc, etc. E que você, de alguma forma inconsciente, esteja reproduzindo na sua própria vida os resultados que essas pessoas tiveram na vida. Isso é verdade. Alguém que me fala assim, eu tive o maior fracasso na vida porque montei um negócio e deu errado. Bem, se é um negócio só, pode ser apenas um erro de estratégia, sei lá o que, né? Mas se a pessoa me fala assim, olha, eu fracassei várias vezes, eu não consigo dar certo em nada. O que acontece aí? Eu pergunto já para a pessoa. Quem conviveu com você que fracassou? Tem certeza absoluta. É alguém importante para a pessoa. Ou o pai, o avô, ou alguém muito próximo assim, que a pessoa se compadeceu muito daquilo. E está inconscientemente repetindo o mesmo fracasso na própria vida. Isso se aplica a relacionamento de uma forma assim que cabe como uma luva, sabe? Se uma pessoa chega para mim dizendo assim, isso é muito comum, né? Eu tenho dedo podre para relacionamento, eu só escolho a pessoa errada e quando eu me apaixono é que eu vou ver que a pessoa não serve e aí gera todo o sofrimento e todo o sentimento ruim, e tristeza e dor e tudo mais, né? Pois é, a pergunta sempre é, quem conviveu com você que era assim? Porque não tem como errar, não tem como errar. Todas as vezes a pessoa conviveu com alguém que fracassou nessa área de relacionamento ou teve muitos problemas aí. Então, a pessoa está repetindo essas coisas na sua própria vida. E com Dianética nós podemos parar isso, sabe? Esgotamos esses fracassos que a própria pessoa teve nos seus próprios relacionamentos, toda a influência que a pessoa recebeu de pessoas com quem conviveu, como os pais, tios, avó, sei lá mais quem, né? E a pessoa de repente está livre dessa situação que se repete e agora pode escolher conscientemente por si mesma e encontrar uma pessoa adequada para si. Isso é verdade, esses casos assim são os mais comuns que eu recebo aqui, porque isso é constante, ocorre o tempo todo.
Quanto à questão financeira, de negócios, coisas desse tipo, o mesmo dado se aplica. Mesma coisa. Se você fracassou várias vezes e não consegue dar certo, bem, pode ser que seja um processo de aprendizado e tudo mais, mas a maior probabilidade é que você tenha convivido com alguém que fracassou também, né? E que de alguma forma essa pessoa gerou uma influência sobre você que você não está consciente, tem um sentimento aí a respeito disso e dessa pessoa. E aí o que que acontece? Quando você começa a empreender, fazer suas próprias coisas, seus próprios negócios, entra isso no circuito e você toma uma decisão errada e acaba, né, fracassando. Estas coisas são possíveis de serem resolvidas. Isso é muito simples, isso é muito fácil, né, porque está dentro do universo da pessoa. É muito fácil de resolver isso daí porque faz parte do convívio que a pessoa teve com pessoas próximas. Localizar essas pessoas, descobrir quem foi, como foi, de que jeito, isso é a coisa mais simples do mundo para mim, porque eu sei como fazer, sabe? Desde 2004 que eu faço isso, só com Dianética, e antes trabalhei com outras técnicas e tudo mais. Eu sei como lidar com pessoas, sem dúvida nenhuma. E já ajudei muita gente a se livrar de coisas muito sérias, exatamente porque eu sei como a mente funciona, porque eu trabalho com Dianética, e Dianética é a terapia, é a ciência da mente mais eficiente que existe, exatamente porque explica como a mente funciona, né? De uma simplicidade enorme. A mente analítica é apenas um banco de dados onde você guarda as informações que vai usar para tomar melhores decisões, e a mente reativa é onde vai todas as dores físicas e emocionais. Colocamos isso em sessão de Dianética, né, que é um tipo de terapia, esgotamos essa carga de dor relacionada com as pessoas com quem conviveu, e você começa cada vez mais a ser você mesmo e passa a viver a sua própria vida, ao invés de viver a vida da mãe, do pai, do avô, de não sei mais quem. É isso. E é isso que eu faço aqui. Me permita te ajudar. Será um prazer torná-lo mais inteligente, mais feliz e mais capaz, e tornar você, você mesmo. Um abraço, até o próximo vídeo.